Ela é autora de livros de poesias e contos para crianças, jovens e adultos. Graduada em Língua e Literatura Francesa pela Universidade de Nancy, através da Aliança Francesa. Recebeu, ao longo de sua carreira, os prêmios APCA, o melhor de poesia, da Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil, por 4 vezes. Prêmio ABL para o livro infantil. Recebeu, por diversas vezes, a Láurea, altamente recomendável, da Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil. Faz parte da lista de honra do organismo internacional que abriga os melhores autores de literatura infanto-juvenil do mundo. Tem cerca de 100 livros publicados. Com vocês, a convidada especial, Rosiana Murray. Olá, Rosiana. Tudo bem? Ei, tudo ótimo, sim. Apesar de tudo, está tudo ótimo. Que bom, né? Estamos aqui na FLIR e é muito bom falar com você, principalmente nesse momento que todos nós estamos vivendo, né? A literatura, a poesia e os livros continuam, não é verdade? Mais do que nunca. Eu tenho um carinho muito grande por Resende, porque meu filho, Guga Murray, mora em Resende, tem uma escola de música, Atrium, e sempre participa também da FLIR com a minha nora, Patrícia, que tem livros publicados. Então, eu sou meio resendense também, porque tenho o sítio em Mauá desde 76. Resende era muito rural, e as pessoas amarravam seus cavalos na frente das lojas. Era uma cidadezinha super rural, muito simpática. Continua muito simpática. Então, Rosiana, como que a poesia surgiu na sua vida? E quando é que você começou realmente a escrever? Eu fiz, quando eu era criança, tinha uns 7 ou 8 anos, por aí. Eu fiz aula de declamação, que, aliás, eu acho que toda escola devia ter, porque as crianças amam declamar. Se estivessem fantasiadas, melhor ainda, né? E eu amei fazer aquela aula de declamação, mas ainda não tinha contato com a poesia, só naquelas aulas mesmo. Eu entrei em contato mais tarde, quando eu estava no último ano do ginásio, do Fundamental 2 de hoje. Eu ganhei da minha professora de português, porque eu escrevia pequenas crônicas, as minhas redações eram boas e ela lia em voz alta todas. E nas provas, alguém me ajudava em matemática, que eu era péssima, e eu fazia a redação, a minha e de vários colegas, né? Enganando os professores, claro. E então ela me deu de presente um livro do Vinícius, e aí foi o meu primeiro contato mesmo com a poesia, foi com a poesia do Vinícius. E depois, na Aliança Francesa, eu entrei em contato muito rapidamente com os poetas franceses maravilhosos. E eu posso dizer que, assim, o Ferreira Goulart me deu licença para escrever com poema sujo, porque eu achava que eu queria escrever poesia, eu escrevia contos curtos, mas eu tinha um pouco de medo. E quando eu li o poema sujo, eu pensei, mas será que isso pode? Será que pode? E quando eu li o Bandeira, eu também falei para mim, mas então eu posso escrever, porque é desse jeito que eu quero escrever. E o terceiro poeta que saiu da Aliança, que ele é muito pouco conhecido, se chama Jules Supervielle, ele é um francês uruguaio. Tudo na poesia dele voa, as casas, tudo voa. E quando eu entrei em contato com a poesia dele e com os quadros do Chagall, e com o texto também do Calvino, que tem uma escrita que parece que é finíssima, que vai se quebrar de seda, eu falei, é isso que eu quero, é tudo isso que eu quero. E eu comecei a escrever para mim mesma, fazer ensaios. No começo, meus poemas eu acho que eram muito ruins, eu jogava fora. Mas o meu filho André, lá vem a publicidade outra vez, dono do Babel, vírgula, ele queria ler os meus poemas. Eu achava que de jeito nenhum não era para ele. Eu era toda angustiada, não sabia o que eu queria da vida, com um filho pequeno, outro pequeno, estava meio perdida. E aí eu resolvi escrever uns poemas para ele, de brincadeira, né?
e aí eu juntei uns 23 poemas, mandei para a professora dele, e ela me mandou um bilhetinho definitivo. Ela falou: teus poemas são lindos e você precisa publicar. E aí eu comecei a correr atrás, por acaso, e nada é por acaso. Eu conheci uma grande ilustradora, Elvira Figna, e ela ilustrou o livro gratuitamente para mim, me ajudou a achar uma editora, e publiquei em 1980 com a Elvira o primeiro livro, que existe até hoje, que é lindo, chama Fardo de Carinho. E aí eu gostei de escrever para criança, é muito divertido, tem um nonsense, tem brincadeira, e aí as pessoas amavam os meus poemas, e eu comecei e não parei nunca mais. Então eu escrevo para criança, eu escrevo para jovens também, a minha poesia para jovens é muito bonita, e escrevo para adultos. Então, eu pego o público inteiro, né? Para as Entendi. vovós, para os avós, todo mundo. Dentre essas 100 obras, né, mais até do que 100, é mais ou menos isso, né, que você já publicou. Você poderia comentar algumas delas, talvez aquela que tenha tido uma maior repercussão? Eu tenho um livro que chama Classificados Poéticos, que, se não me engano, foi o meu terceiro livro, e esse livro foi finalista do prêmio da Bienal, e depois eu soube por um votante que ele não ganhou porque eu era absolutamente desconhecida, e aí não me deram o prêmio. E esse livro foi um êxito total e absoluto, impressionante. As pessoas amaram esse livro de uma maneira, então ele fez uma diferença na minha vida. E eu quero contar 2 casos referentes a esse livro que são lindos, já mais tarde, mas o livro é um dos meus livros mais vendidos até hoje, né? Ele foi publicado talvez em 83, 84. Eu fui convidada, eu sou convidada para coisas estranhas, acredite. Eu fui convidada para participar de uma feira de livros no Hospital Psiquiátrico Pedro II, aquele da doutora Nise. Sim. Era uma festa de Natal, uma amiga minha estava dirigindo o hospital, uma psiquiatra e psicanalista, e fazia muitos anos que os pacientes, que ainda havia muitos internos daquela época, que não faziam uma festa de Natal. E ela falou: eu queria que você fosse com teus livros. Isso fazia muitos anos, foi na começo da década de 90. E aí eu falei: mas o que eu vou fazer lá com meus livros? Ela falou: vai ter gente que vai comprar, médicos, enfermeiras, e os pacientes vão poder ver, teus livros são lindos. Aí eu fui, né, com minha bolsinha de livros, tinha uma mesinha para mim, com 2 enfermeiras tomando conta de mim. A festa era louca. E vieram 2 internas, de braço dado, já eram 2 senhoras mais velhas. Todos eles fumavam como loucos, porque são loucos além disso, mas a esquizofrenia, tudo isso causa muita ansiedade, né? Muito medicamento, eu não sei. Eles fumavam todos fumavam muito. E ela parou elas pararam, uma delas pegou meu livro, leu um poema, não trouxe o livro aqui para o meu ateliê, aqui em cima, então ele está lá embaixo. Quando ela acabou de ler, ela olhou para mim e falou assim, uma delas, a que leu em voz alta e leu bem, mas fala a verdade, você é maluca também, né? Para escrever alguma coisa assim tão bonita. Então foi uma coisa linda essa minha ida. Eu toquei o coração daquela pessoa, que eu acho que o maior sofrimento que existe é o sofrimento psíquico, né? E outra vez eu fui ganhar um prêmio nacional de poesia numa cidadezinha lá no interior de Minas não, do Sul, o prêmio era do Sul, e uma mãe me disse que a filha dela tinha sido atacada por um vírus e ficado numa cama sem poder andar no hospital há muito tempo, e ela tinha ganho o meu livro Classificados Poéticos, e ela amava tanto que ela dizia que um dos poemas, que se chama Quero Asas de Passarinho, de Borboleta Azul, Quero Asas de Borboleta Azul, esse poema iria fazê-la caminhar outra vez. E ela ficou boa, claro que não foi pelo meu poema, e ela voltou a andar, e eu fui até uma outra cidade. A cidade que eu estava era Garibaldi, e a cidade da menina era uma outra cidade, eu fui visitá-la, e ela me deu uma cartinha linda, e ela escrevia: por favor, nunca deixe de ser a poeta das crianças. E como que você vê a poesia hoje no Brasil?
Olha, há um movimento muito grande de novos poetas de todos os gêneros. É uma beleza, né? Uma beleza ver todo esse movimento, muita poesia na rede, muitos grupos de poetas de todas as esferas, né? A mocidade das periferias fazendo muita poesia. Então, é lindo. Eu acho que a poesia e a arte, de um modo geral, nunca circulou tanto gratuitamente como agora, pelas redes online, né? É uma maneira das pessoas aguentarem o tranco, que é um tranco emocional, econômico, é um tranco muito grande, tudo isso que está acontecendo. E nessa linha de raciocínio, que tipo de ações você considera pertinentes para que a poesia ganhe maior destaque ainda na literatura infanto-juvenil? Olha, as editoras sempre se sustentaram de editoras que publicam para crianças e jovens com compra do governo, né? E embora as pessoas pensem que a poesia não é lida, eles compram poesia e a poesia é lida na escola, sim. E todos gostam. A criança ama poesia e o jovem, para o jovem, é a linguagem dele. É a linguagem. E a poesia trabalha com símbolos, com metáforas, com musicalidade, com rimas, e ela bate profundamente na alma dos jovens e as crianças amam. Toda essa circulação de poesia e tudo que está circulando de bom na rede, esquecendo o lado B da rede, que é o lado mais terrível de ódio, né? A gente falando do lado da arte, de reflexões, ele nos ajuda e ajudou a muita gente, porque eu vou te dizer, eu tenho contato com muitos professores, com muitos artistas, e o estrago é monumental, o estrago emocional, né? Estou dizendo. Então, claro que ajuda, a circulação não vai parar. O que eu tenho visto acontecer a partir desse ano é que, com a lei do Aldir Blanc, né? Essa nova lei aí, que está ajudando tanta gente, eu já sou paga nas feiras, por exemplo, já me pagam, eu estou fazendo, já fiz um encontro que me pagaram através dessa lei, um outro que me pagaram, um outro que vão me pagar, Portugal me encomendou um poema, vai me pagar, tudo apoiado por leis culturais que elas são absolutamente necessárias. No ano passado, eu trabalhei o ano inteiro fazendo feiras, fazendo lives de graça. Mas acontece que o artista também precisa ganhar, né? Então, é muito justo que essas leis, para que se mantenha isso, um artista que está sem palco, é preciso que essas leis também circulem junto com a arte para dar apoio ao artista. No seu caso específico, como que a pandemia influenciou no seu trabalho? Olha, eu moro em Saquarema, é uma vilazinha pequena, uma cidade bem pequena, uma antiga vila de pescadores, é lindíssima, né? Eu moro na frente do mar, é uma beleza mesmo. E eu estou muito acostumada a ficar isolada, porque eu gosto. Eu não gosto de vida social, detesto. Então, já ficava isolada em Visconde de Mauá. Minha vida toda eu fui isolada, e fui uma criança isolada também, muito tímida, isolada, gostava era de ficar lendo. Então, para mim, a pandemia abrange muitos fatores. Um dos fatores é o isolamento. Eu sinto muito, muito a falta da minha família, que está em Visconde de Mauá, em Resende. Eu sinto muita falta dos meus netos, que é difícil, eu não posso ir a Mauá. E eu sinto falta de alguns, embora eu seja muito conhecida, a rede dos meus amigos profundos é pequena. Desses amigos, eu sinto muita falta. Mas, fora isso, eu estou acostumada a ficar em casa, isolada, e eu produzi feito uma, nem sei o quê, uma louca desvairada. Nunca produzi tanto. Como as editoras não acompanham o meu ritmo, não podem, eu publico já, não é bem por esse motivo, é porque eu quero fazer alguma coisa, sempre quero fazer alguma coisa socialmente, eu publico e-books gratuitos no meu site para as escolas usarem, eles são muito usados, e isso é maravilhoso. Só que eu publicava 2 por ano, agora, na pandemia, eu publiquei vários, um atrás do outro, né? E meus projetos estão suspensos,
o que eu posso fazer, porque o projeto que eu recebo escola pública em casa não posso fazer na pandemia, então eu gravo vídeos para os professores que me pedem, tem um canal para isso. Eu dedico para a escola, dedico para professores, fiz muitas lives e participei de muitas aulas em escolas. E você pode considerar, né, que tudo isso que você está contando para a gente aqui agora foi causado pelo desafio que a pandemia trouxe? Eu posso achar que influenciou bastante o fato de eu estar isolada, porque aí eu não saio para nada mesmo, né? Eu fazia antes, eu ia ao Pilates, eu ia encontrar alguém, eu tinha saídas. Agora eu não tenho, né? Eu caminho em casa até, a minha varanda é grande, eu caminho 45, 50 minutos em casa, todo dia, escutando italiano, porque eu estudo italiano, escutando francês, para não perder. Agora estou também fazendo aula de inglês para melhorar meu inglês, então eu não fico parada. Então, muita gente está levando assim também, muita gente fica bloqueada, mas muita gente foi se reinventando. E muitas das coisas que aconteceram na pandemia, estão acontecendo, elas vão perdurar, lógico, porque eu acho que muita gente vai trabalhar em casa e muita arte vai circular em casa. E eu não vou mais viajar a trabalho, porque eu viajava também incessantemente a trabalho, não vou mais. Todo o tempo que eu tiver livre, quando a pandemia estiver controlada, eu nem digo acabar, porque não sabemos, quando estiver controlada e a gente puder sair sem medo de morrer, eu não vou mais viajar para as feiras. Quem quiser, eu faço online, porque o tempo que eu tiver, eu quero ir para Mauá. Vai ser o tempo dos meus netos. E você comentou também a respeito dos e-books gratuitos. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Adoro falar, porque eles são lindos, maravilhosos. Eu faço parcerias maravilhosas. E tive alguns livros físicos também publicados na pandemia que eu vou te mostrar. Esses e-books estão no meu site, rosianamurray.com. Qualquer pessoa pode baixar e imprimir. Se quiser o livro físico, imprime. É de graça. Agora, há pouquíssimo tempo, o penúltimo e-book é com uma das bordadeiras do Matizes Dumont, que são as bordadeiras mais famosas do Brasil, ilustraram livro de Manuel de Barros, do Ziraldo, elas são fantásticas. E eu fiz um e-book com a Marta, uma delas, com desenhos em preto e branco, para imprimir, colorir ou bordar. E, para minha surpresa, sim, esse e-book está circulando de 1001 maneiras. Em Teresina vão ser impressos 1000 livros para distribuir na zona rural para as crianças, para as escolas da zona rural, que não recebem quase nada, do Piauí, com grupos de bordadeiras bordando com meus poemas impressos. Grupos de bordadeiras de Fortaleza estão criando corações com bordado do desenho e o meu poema bordado para crianças com câncer, para colocar nos hospitais com crianças com câncer. Estão sendo bordados por pessoas em asilos, com problemas, coloridos, né, para colorir. E crianças ficam muito felizes de colorir os desenhos. Então, você veja que, na verdade, eu amo o livro físico, mas o alcance é muito maior. O alcance é inimaginável. E agora eu acabei de lançar um também, tem uma semana, que são desenhos lindíssimos de flores da minha cunhada. Trabalho muito em parceria, adoro com gente que eu amo. E aí tá lindo, lindo, lindo. E tá lá no meu, pode baixar, pode pendurar, pode comprar as gravuras dela, as pinturas dela, que ela vende. Então eu vou fazendo parcerias assim, sabe? Tenho muitos, para todos os gostos. Eu fiz um e-book que se chama Galinheiro Arco-Íris, está lá. E quem protagoniza são os meus 2 netos, eles são donos de um galinheiro, eles tomam conta de tudo do galinheiro, e eles também, as fotografias da construção do galinheiro, da evolução do nascimento dos pintinhos estão no e-book. Muito lindo. É uma grande felicidade para mim. E aí é só acessar o site, né? Só acessar rosianamurray.com, clica em e-book, vai aparecer toda a lista dos e-books, são muitos. Então, Rosiana, agora a gente gostaria de aproveitar esse momento. Eu sei que você já deu a deixa, que não consegue decorar,
Mas, poxa, a gente não teria essa oportunidade de você ler alguns poemas para a gente? Certeza. Eu vou começar pelo último livro que chegou na pandemia, que eu fiz com a minha irmã, Evelyn Kligerman, que mora em Visconde de Mauá, e também faço publicidade, tenho um ateliê de cerâmica, a família toda é de artista. Então, esse e-book, ele se chama Lágrimas de Chuva, e ele é inspirado nos tankas japoneses. Se alguém já ouviu falar de tanka, é um milagre, quase ninguém. Mas de haikai, todo mundo já ouviu falar. O tanka é um haikai um pouquinho aumentado. Ele tem os 3 versos do haikai e mais 2 que alonga o haikai. E dentro desse conceito dele, alonga o haikai com uma certa melancolia. E os desenhos da a minha mãe, preto e branco, e nanquim, são muito bonitos. Ela é uma grande artista. Nas asas translúcidas, arabescos são miragens, o mistério do voo. Rumo ao inesperado, borboletas nos conduzem. Agora veja que coisa bonita que é um tanka, né? Porque eu falo de arabesco, ainda não falei das borboletas. E no desenho das borboletas, muitas vezes tem arabescos, né? E elas nos conduzem ao inesperado, que é para onde a gente tem que estar indo sempre, que a gente tem que se assombrar todos os dias com o milagre da vida, né? Então, esse livro também me chegou na pandemia, ele se chama Com a Lua nos Olhos, ele nasceu em Visconde de Mauá, porque eu recebi uma amiga para a Feira de Livros de Mauá, a gente participou. E ela me falou, ai, Rosiana, queria tanto ilustrar um livro teu, ela é uma grande ilustradora. Falei, eu tenho um original para você. E aí mostrei, ficou combinado ali, ela já saiu com o original debaixo do braço, e é um livro que é todo de lua. A cada página tem um poema de lua. Então eu vou ler um poema que se chama Roca. Na roca de fiar poesia, os fios são de ar, do som que o orvalho faz ao tocar a pétala de uma flor azul. Na roca de fiar poesia, os fios são feitos de segredos, dos ventos que sopram do lado oculto da lua. São fios de tecer horizontes, de tecer amor, que é a ilustração dela é muito bela. Aí eu recebi um terceiro livro, que foi, na verdade, o primeiro, eu fiz em ordem ao contrário, né? Que se chama Caligrafia dos Sentimentos. Ele já tinha tudo marcado, eu tinha passagem, a gente ia lançar ele em Curitiba, em Joinville, porque a pessoa que ilustrou com uma caligrafia, que a minha ideia era mesmo pegar e recuperar a caligrafia que está perdida, né? A gente já não sabe mais escrever à mão, dói a mão quando a gente escreve. Então, eu fiz uma caligrafia de sentimentos, que vai de A a Z, falando de sentimentos, e eu vou ler o poema Gentileza. Escrevo no ar a palavra gentileza, como fazem as gaivotas quando deixam em meus olhos o rastro do seu voo. E há um desejo de dar a mão, afagar, entender, dividir com o outro o que tenho e o que não tenho. Então, mais gentileza no mundo, por favor, mais solidariedade nessa pandemia, crença na ciência, por favor, crença na vacina, que todo mundo junto, se vacinando, a gente pode vencer. Vamos ouvir os cientistas e os poetas. Maravilha. Poxa, mas olha, estamos chegando no final e eu gostaria muito que você falasse um pouquinho do seu projeto de incentivo à leitura Café, Pão e Texto. É maravilhoso. Já tem fila de escolas. Eu faço um café da manhã na minha casa, que é belíssima, eu abro a minha casa para a comunidade, né? Então, aí eu que faço pão, que eu adoro fazer pão, aprendi em Mauá a fazer pão na década de 70, e eu faço tudo. E eu boto uma mesa lindíssima de cinema para as crianças que vão chegar, e elas chegam de longe, às vezes já teve uma escola que morava que era uma escola a 4 horas de Saquarema, chama Italva, ainda no estado do Rio. Eles chegam, às vezes, de longe, de Itaboraí, de São Gonçalo, já veio da Barra da Tijuca, é uma longa viagem. Quando a viagem é longuíssima, tipo Italva, aí eu faço
um almoço. Normalmente é um café da manhã, tem várias partes, eles chegam, aí tem que ir no banheiro, aí eu tenho uma casinha de hóspedes que tem um espelho imenso para eles se olharem. Depois eles vão correr no jardim, porque viajaram, então precisam correr um pouco e gritar. Aí depois eles tomam um café e a gente faz um momento poesia. Eu faço brincadeiras poéticas com eles e depois eles vão conhecer o mar. A maioria não conhece o mar. Tem gente daqui de Saquarema, da região rural, que nunca foi ao mar. Pode acreditar, porque são comunidades muito pobres e não passeiam, não viajam, né? Então, é um projeto lindíssimo, que deu certíssimo. Fica todo mundo feliz, muito feliz. E aí é isso. Vamos esperar que todo mundo... Hã? Vamos torcer, né, e esperar para que essa pandemia termine o mais rápido possível, para a gente voltar, né, com o projeto físico, né, com o projeto presencial. Esse projeto e meu clube de leitura, que é outro projeto lindo, que eu sempre sugiro às escolas que tenham um clube de leitura, porque ajuda professor que não é leitor, ele não pode ser um mediador de leitura. Eu tenho um clube de leitura há 10 anos e eu consegui manter online, ele está online. Gostaria de agradecer imensamente a sua participação e torcendo para essa pandemia terminar o mais rápido possível para que a gente possa voltar ao sistema presencial, mesmo sabendo que você não vai mais poder participar, né? Não, Resende eu posso, porque Resende é caminho de Mauá, né? E para que a gente pudesse finalizar mesmo, nós gostaríamos muito que você pudesse finalizar com uma poesia sua, com um poema seu. Tá. Um poema de um livro muito antigo que se chama Casas, que é falando de livros, a importância da leitura, né? O livro é a casa onde se descansa do mundo. O livro é a casa do tempo, é a casa de tudo. Mar e rio no mesmo fio, água doce e salgada. O livro é onde a gente se esconde em gruta encantada. Rosiana Murray. Muitíssimo obrigado. Tchau. Valeu. Valeu muito. Tchau. Um beijão para vocês, um beijo para Resende. Tchau.